Sejam todos muito bem-vindos ao Cumbre Agrocast. Eu me chamo Felipe Treitinger, sou fundador da Cumbre, a sua escola de negócios e carreira para o agro. Aqui, como vocês já sabem, em todo episódio a gente vai trazer um especialista sobre o assunto para que esse conhecimento que a gente discute aqui possa impactar na tua vida e na tua carreira, sempre com muita praticidade e aplicabilidade para o teu dia a dia, você que é profissional do agro, que trabalha no setor ou que busca conhecimento dentro desse setor que mantém a cadeia do agronegócio. Bom, a gente fala sobre vários temas aqui, quem nos acompanha já sabe, quem não está nos acompanhando já começa a seguir aqui, ativa as notificações, está no Spotify, YouTube, coloca lá para seguir e compartilha com os colegas, mas a gente fala sobre marketing, vendas, estratégia, liderança, habilidades comportamentais, falamos sobre tecnologia e inovação, que inclusive é o tema de hoje, já vou chegar lá, falamos sobre empreendedorismo também, então aqui a gente está trazendo um conhecimento genuíno, com muito valor para você poder crescer na tua carreira profissional, se você é empresário, para que a tua empresa cresça também, tá? Hoje, já dei um spoiler aqui, a gente vai falar sobre agricultura digital, nós vamos falar um pouco sobre tecnologia e IA. A gente não tem como não falar sobre inteligência artificial dentro desse cenário que a gente vive, né? Que muito se fala, a gente vai entender o que está funcionando para a agricultura, o que tem de novo, o que vai mudar, né? Será que a próxima década ela vai ser mais transformadora que os últimos 50 anos de agricultura? Nós vamos conversar com um especialista sobre o assunto aqui. Ele é vice-presidente para a América Latina de Soluções Digitais pela Bayer. Ele tem mais de 16 anos de agricultura, já morou em América, Europa e Ásia. Tem uma trajetória muito legal e muito inspiradora, porque ele, jovem, já galgou posições globais dentro da empresa que ele atua. Vamos ver o que mais aqui. Atuou em equipes multiculturais, liderou projetos em ambientes de alta complexidade, sendo reconhecido como um dos talentos globais da Bayer. Eu quero dar as boas-vindas aqui, Abdala Novaes, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Abdala, obrigado pela tua presença. Que isso, Felipe, é um prazer falar contigo, falar com a tua audiência. Acho que vai ser um bate-papo, para mim, enriquecedor, espero que para o público também. Vamos lá. Abdala, vamos começar esquentando aqui a nossa conversa, tá? Eu quero que você traga um pouquinho, eu acho que para quem não te conhece, primeiro para conhecer da tua trajetória, uns 5 minutinhos, olha, eu passei por isso, já fiz isso e aquele outro, até chegar à tua posição de VP dentro da Bayer. Legal. E depois a gente já entra no assunto que é bastante interessante e quente, né, no mercado. Quente, e está esquentando mais. Está esquentando mais. E quem estiver fora da panela vai ter um problema. Exatamente. Cara, assim, acho que você comentou, né, 16 anos de agro, 16 anos que eu saí da faculdade, 15, 16 anos. E sou natural de Goiânia, vivi a vida toda lá, saí de Goiânia para estudar no interior de São Paulo, sou formado em Jabuticabal, ali na Unesp, e orgulho demais da faculdade, da trajetória que eu tive lá dentro. E na faculdade eu comecei a trilhar um pouco do caminho que eu gostaria de seguir. Acho que talvez não que eu gostaria de seguir, mas que eu não gostaria de seguir, né? Acho que eu sempre fugi um pouco do lado mais científico, da pesquisa em si, dentro da faculdade. E lá dentro eu trilhei um caminho mais de negócio, áreas de economia, e que me aproximou muito de mercado naquele momento, né? A única etapa de pesquisa que eu tive na faculdade foi que eu consegui uma bolsa no final do ano para estudar na França, no meu último ano, e era pesquisa pura, mas foi uma oportunidade para ir para fora, morar pela primeira vez fora trabalhando, que quando eu tinha 14 anos tinha morado na Alemanha também, mas aí trabalhando, né, estudando, mas trabalhando foi a primeira vez, começar a ter contato com outras culturas, com outro perfil. Então fiquei lá um tempo, 8 meses, voltei para o Brasil, comecei minha carreira na Cargill, uma das grandes escolas aí de grandes profissionais. Também. Foi também? Que legal. Então você sabe o que eu estou falando. Assim, eu tive a honra de trabalhar 1 ano lá e até hoje eu brinco direto, eu falo, cara, eu acho que eu nunca aprendi tanto na vida como aquele primeiro ano de trabalho na Cargill. Acho que autonomia e responsabilidade, mexer com logística de grãos, imagina, né? Logística de grãos é complexo. E nunca tinha trabalhado com isso na faculdade e aprendi muito com a turma lá e fiz muitos amigos lá e sou muito honrado com aquela experiência. Só que no final do ano eu decidi participar de um programa de trainee, eu estava bem lá, mas eu sempre quis entrar como trainee numa empresa e escolhi a decisão, falei, cara, vou escolher uma empresa aqui para me jogar. Se der certo, deu. Se não der certo, estou muito feliz aqui.
E escolhi a Bayer, na época fiz uma matemática lá, falei, cara, vou aqui nessa empresa, parece que é uma empresa boa. E deu certo. E aí... Deu bem certo. Né? Deu certo, né? De entrar lá, e tive coragem de falar pro meu chefe na época, gostava muito dele, mas falei, cara, passei, então tô indo. E aí comecei minha carreira na Bayer, né? Entrei na área de planejamento estratégico e excelência operacional. E foi uma grande oportunidade, porque ao mesmo tempo eu tinha um chapéu estratégico, assim, era obviamente... Para mim era muita complexidade, hoje eu olho, era uma complexidade ok, mas era um pilar estratégico de desenvolvimento que eu ia ter e um pilar operacional que me aproximou muito da galera do campo. Então desde o começo eu sempre tive uma pegada na Bayer de ter um pensamento estratégico e buscar ter amplitude de perspectiva, mas nunca me distanciei de uma realidade do campo justamente porque eu comecei numa área assim. E aí com isso eu fui trilhando ali posições, sempre entre marketing e vendas. Fiquei na Bahia 1 ano, ali como comercial, depois voltei para São Paulo, liderei a estruturação da área de pricing, de precificação que não tinha naquela época. Depois disso assumi uma posição fora, morei na Alemanha 3 anos e na área de acesso ao mercado. Voltei para o Brasil, fui para o Sul, morei ali no Sul 4, 5 anos. No começo liderando a equipe de marketing, depois liderando todo o negócio da Bayer no Sul do Brasil. E aí, em meados de 2020, logo ali no começo da pandemia, voltei para São Paulo, assumi a liderança de acesso ao mercado no Brasil, mas rapidamente me joguei aí para liderar o nosso time de Field View para a América Latina. 2 anos depois, meu gestor foi para fora, foi morar na Ásia, e aí eu assumi a liderança do time de agricultura digital da Bayer para a América Latina, que basicamente Field View, os novos modelos de negócio, nossa jornada de carbono. Então foi um pouco aí da minha jornada. Tá ótimo, Abdala, muito bom. É um ótimo início aqui, contexto para o pessoal que não conhece a tua trajetória, que é inspiradora, né? Quantos anos você tem, Abdala? Estou com 38. 38 anos. Primeira diretoria com? Eu fui com 30 anos, 31 30 anos. Não é algo, não vou dizer assim, não é o tradicional, né, Abdala? Você foi galgando posições, tendo responsabilidades e entregando aí, conseguindo... E eu te digo que quando me contaram a primeira vez, eu perguntei pra pessoa que me contou, vocês estavam doidos. Eu falei, cara, vocês estão loucos. Não faz sentido. Cara, faz sentido. Você vai ver. Tem certeza? Você tem certeza que vocês estão fazendo a coisa certa. E eu lembro... Porque é um desafio, né, de você fala, meu, será que eu tô pronto? Será que essa pessoa tá depositando tanto crédito em mim, assim, e eu vou conseguir fazer isso, né? Eu digo, falam tanto da síndrome do impostor. Sim. Eu acho que nem foi tanto isso. Eu acho que foi de ter um receio de estar dando um passo maior do que deveria. E o receio, obviamente, não só de me impactar profissionalmente na época, mas de impactar a empresa, impactar as pessoas que iam, de certa forma, não digo depender, porque ninguém depende de ninguém, mas contar comigo, né? Sim. Então eu sempre tive muito receio, mas assim, também aprendi desde o começo e com essas pessoas, com esses líderes, que, cara, você tem que acreditar. Você tem que ter a mentalidade que vai dar certo, trabalhar para isso, estudar para isso, não se sentir melhor do que ninguém, porque isso está acontecendo contigo. Ter o pé no chão que as coisas vão dar certo. Então, mas de fato o frio na barriga sempre foi grande, mas é até hoje, então não mudou nada. Faz parte, né? É isso aí. Até vou pegar um gancho antes de entrar no tema, Abdala. Como é que foi como é que você pensa hoje, tendo a experiência que tu tem, né, já de ter trilhado várias posições de alta liderança, como é que você se adapta a esse novo cargo, essa nova função? O que você olha primeiro quando você chega num lugar? O que te fez ter essa aceleração legal, assim, quando você chega numa nova posição? Boa pergunta, cara. Acho que a primeira coisa que você foi falando, eu fui pensando, né? Assim, eu me jogo de cabeça muito forte. Assim, e em alguns momentos até é ruim, porque eu acho que até que eu esqueço o que eu estava fazendo antes, assim, mas eu me jogo demais de cabeça. Eu sou uma pessoa que gosta de ler tudo que posso, estudar. Então, quando eu entro, acho que as primeiras coisas que eu faço, assim, eu me jogo tanto no trabalho, tanto no entendimento, mas nas leituras, no entendimento, em YouTube, tento ler, estudar, ver o máximo que pode daquilo que eu vou tocar. Né? Aconteceu isso com a agricultura digital e eu lembro até hoje como foi, porque é um tema muito novo para mim. Mas me jogo, acho que muito. Acho que esse talvez é a primeira coisa. Assim, obviamente desbalancei um pouco ali a questão profissional dentro de casa e tal, mas é algo que me faz bem. E porque a energia tá alta, né? Você acabou de ir para um lugar novo, você tá... Cara, e aí você aproveita aquilo. Acho que essa é uma coisa. A segunda, as pessoas. Assim, eu tive a sorte até então, procurei essa sorte também,
de me conectar muito com as pessoas que estão naquela área que eu vou chegar. Assim, de conhecer as pessoas, conhecer quem está influenciando, conhecer quem toma boas decisões, quem organiza, e me conecto muito com a turma, assim, e sempre busquei não criar nenhum distanciamento entre a posição que eu tinha com as pessoas. E isso você me aproximou demais de ter uma pele fina para entender o que está acontecendo, entender o que precisa mudar, entender o que não precisa mudar, o que precisa proteger. Eu lembro quando eu fui para o sul do Brasil, eu voltei da Alemanha, minha esposa estava fazendo residência no interior de São Paulo, e então eu cheguei lá e falei, cara, eu não vou alugar nenhum apartamento, porque eu vou ter que rodar muito isso aqui. E fiquei um ano no carro, assim, minhas coisas no carro, hotel em hotel. O lado ruim é ruim ficar assim. Né? Você não tem Mas o lado bom, Felipe, foi que, cara, em um ano a turma vai assistir isso aqui e vai saber que eu não estou mentindo. Eu, assim, rodei os estados ali todos, conheci todos os RTVs na época, os IRs, obviamente, distribuidor, e tava junto. E na hora que você tá junto de verdade, qual a maior área de contato, maior transferência de tudo. Então, eu aprendo a sugar um pouco dessa forma. Eu sou muito aberto, tento ser o mais transparente possível com a minha equipe. Quanto mais transparente você é, mais eles são, mais troca, mais conhecimento. E aí você vai criando a confiança que você precisa para liderar o negócio. Muito bom, Vidal. Show de bola. Até me veio uma outra pergunta aqui, mas ela fugiu, depois ela volta, tá? Eu quero puxar agora o tema aqui com a gente, pra gente, que é sobre digitalização, e assim, a Bayer, ela tem um direcionamento estratégico, né? Na posição que você tá, você é uma pessoa muito estratégica pela estratégia que a empresa resolveu tomar aqui, né? Sim. Não só no Brasil, mas a nível mundo. Né, pelo investimento que ela já fez nisso e tudo mais. Acredita muito nisso, então eu vejo que você é uma pessoa-chave para que essa estratégia aconteça, né? Sim. Me conta um pouquinho da tua visão sobre agricultura digital, que você já tem, né? Se puder até trazer uma cronologia, olha, Felipe, aconteceu isso, a gente evoluiu nesse sentido e a gente está vendo isso hoje e para os próximos anos, o que você puder falar, obviamente. Tá? Eu acho que nesse tema a gente pode falar o que for perguntado. Tá. Eu acho que, assim, agricultura digital, para mim e para a Bayer, é a forma com que a gente vai conseguir ajudar a agricultura a mover, sendo cada vez mais eficiente, resiliente e sustentável no campo. Ela não significa que ela sozinha vai fazer as coisas acontecerem, pelo contrário, a agricultura digital ela anda lado a lado com a agricultura tradicional. A gente fala muito lá na Bayer que a agricultura não tem fórmula mágica, a agricultura produzir mais é um monte de variável, mas você nunca vai fugir de ter uma biotecnologia, ter uma semente muito boa, uma semente, aqui falamos de grãos, mas a gente pode falar de qualquer cultura. Perfeito. Aquilo que você coloca na terra, a planta tem que ser uma planta boa, vigorosa, com saúde, com genética e por aí vai. Então, esse é o primeiro lado. Segundo lado, obviamente, aonde você está colocando. Então, o ambiente de produção, o solo, é essencial para que aquela semente, aquela tecnologia floresça bem. E o terceiro é manejo. Né? Você tem que manejar, cuidar bem, proteger bem, nutrir bem. E óbvio, o clima rege tudo, mas esses três fatores são os fatores que norteiam crescimento e produtividade. É isso que tem feito o Brasil, o mundo todo, produzir cada vez mais alimento. A agricultura digital não faz parte dessa fórmula, né? Eu não falei agricultura digital, mas a agricultura digital está em todas elas. Está em como é que você vai assegurar que a biotecnologia, a genética que você tem seja cada vez melhor. Eu posso trazer exemplos do que a Bayer está fazendo nisso. Ter tecnologia para ajudar você a assegurar que o ambiente de manejo que você tem, você está sabendo o que está acontecendo lá, tendo dados, tendo informação para corrigir melhor, corrigir mais correto. Não preciso nem falar de manejo, quanto que dados e tecnologia de aplicação, inteligência vai ser importante para você proteger melhor a tua lavoura, da forma certa, no custo certo. Clima, o quanto hoje tecnologia digital é essencial para você não só de forma digital, saber o que está acontecendo em cada talhão, mas saber o que vai acontecer, as probabilidades de chuva, de não ter chuva, a correlação disso com produtividade. Então, a agricultura digital ela permeia a agronomia tradicional, fazendo com que cada etapa daquela seja mais eficiente. Então, se o nosso desafio como agricultura é produzir mais, de forma mais eficiente, com menos custo, mais rentabilidade, as empresas profissionais que conseguirem olhar o mercado, ver as tecnologias que tem e acoplarem elas na agronomia tradicional, essas pessoas, as empresas vão decolar mais do que a média. Entendi. Então, nada mais é do que isso, na nossa visão,
Por isso que a Bayer fala muito que o nosso mote e o nosso slogan como Bayer Agricultura Digital é levar a nossa ciência que nós temos como empresa, dos nossos produtos, para a realidade do produtor, para aquele momento, para aquele campo. Essa conexão, ela sempre existiu, só que com a agricultura digital ela vai ser potencializada, como acontece em todos os mercados e segmentos. É um pouco de como a gente enxerga esse caminho, e é por isso que isso vai ser não só o presente, mas vai ser o futuro, porque está cada vez mais difícil inovar, está cada vez mais caro inovar. Eu acho que depois nas suas perguntas a gente pode explorar isso, Sim. Mas inovação está ficando assim, se a gente olha para todos os segmentos, mais cara, mais onerosa, mais longo, mais comoditizado. Então, assim, a forma de extrair cada vez mais valor vai passar por elementos que até então não foram tão essenciais e a agricultura digital está entre elas. Perfeito. E Abdala, qual que é o papel das pessoas dentro, quando você fala de tecnologia, né, a gente fala de inovação também, nada é feito sem elas, né? Sem as pessoas mudarem mentalidade, mudarem a forma de trabalhar, de pensar e de executar as coisas. Como é que é isso dentro da tua empresa e como é que você vê isso dentro do mercado? Porque o que eu percebo, a minha percepção, né, e a gente acabou de sair da maior feira de distribuição do agro, né, dias atrás, é que o pessoal tem muita tecnologia lá, tem muita informação, mas eu converso com muita gente, CRM, coisa e tal. O problema, gente, me perdoa a expressão, não é o problema, é a solução. A solução são as pessoas. Só que existe muito uma barreira de mudança de mentalidade. Então, quando você traz tecnologia e você não muda a mentalidade, ela chega até um limite. Você pega os early adopters e eu não sei nem se você começa muito aquela curva de exponencialidade do segundo nível, entendeu? E eu vejo que é muito difícil isso. Parece que existe uma barreira muito grande das pessoas, naturalmente, pela mudança, por trabalhar com tecnologia e tudo mais. Como é que você vê isso aí, Abdala? Cara, esse tema ele é bem completo e complexo, assim, mas eu vou começar falando do que você trouxe, Felipe. Assim, nada vai acontecer se as pessoas não estiverem envolvidas, no agro principalmente. O agro no Brasil, ele é um negócio de relacionamento, ele é um negócio de confiança, empatia, relacionamento, e isso permeia qualquer tipo de tecnologia. E está ficando cada vez mais claro isso, assim. Eu li um artigo um tempo atrás e eu tenho usado isso, eu preciso até começar a relembrar o nome de quem escreveu, porque eu falo tanto que eu preciso dar os créditos. Sim. Mas a pessoa falou assim, que no Brasil está claro que a estratégia de agricultura digital, de tecnologia, ela não vai acontecer da mesma forma que acontece na nossa vida como sociedade. Existe uma forma que foi inventada no Vale do Silício, que eles chamam de Product-Led Growth. Então, em português seria o produto faz o crescimento. Que o produto em si, sozinho, e as tecnologias que estão ali, por si só elas fazem o negócio crescer. Foi assim que aconteceu com a maioria dos negócios que estão aqui no nosso telefone. Seja o WhatsApp, seja um Uber da vida, seja o Instagram, seja o YouTube. O produto em si, sem relacionamento, ele conseguiu fazer com que o negócio crescesse. Essa estratégia ela foi pensada para a agricultura também, por muito tempo, de acreditar que só o produto, sozinho, ele vai ser o mais top possível e por si só a adoção não vai acontecer. E não aconteceu. E aqui então, o Product-Led Growth está cancelado e entra em voga o Relationship-Led Growth. Então, o relacionamento faz o negócio crescer. Só que aí o relacionamento que está pautado em estratégias antigas está fadado ao fracasso agora. Né? O relacionamento de você ir lá, bater na porta do teu produtor, do teu cliente e acreditar que só por estar lá ele vai te aceitar, passou. Porque antigamente o conhecimento estava tão recluso em poucas empresas que se você era um RTV, cara, você era um RTV, você tinha o conhecimento, você era o porta-voz de uma realidade que ninguém sabia qual era. Hoje em dia o conhecimento está disseminado. Hoje em dia o conhecimento está por todos os lugares. Hoje em dia o filho do produtor está fazendo uma baita faculdade, está com conhecimento aqui já. Qual é o teu papel como profissional ali? É levar o produto? Qual que é o seu diferencial? O relacionamento continua sendo o pilar, desde que ele crie algo que sem você ele não vai conseguir criar. Aí entra o produto.
Então, se você tiver tecnologia digital empoderando o profissional que vai liderar o relacionamento, porque na minha visão é a espinha dorsal de como a agricultura é movida no Brasil, cara, você vai ter um ganho exponencial. E aí tem gente que vai, tem gente que não vai. Então, assim, acho que o primeiro ponto para a sua pergunta, Felipe, eu acho que é essa separação de que não é sobre o produto digital em si, a tecnologia, o relacionamento, é o relacionamento empoderado por isso, e porque ele é a espinha de como que acontece a agricultura. E as pessoas, algumas vão seguir, outras não, e eu tenho certeza que as que não seguirem, no médio prazo, vão ficar para trás. Não vão estar no mercado. Vão ficar para trás. E é que a gente tem uma leitura ano a ano. Sim. Mas vamos fazer os cortes. Chega 4 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás. É notável você ver a diferença de um profissional do agro. É notável. É assim, o tipo de tecnologia, a conversa, o entendimento do negócio, as perspectivas. Antigamente, se você tivesse produto, o crédito e a revenda do teu lado, você vendia o produto. E com margem ainda. E com margem. E olha hoje como é que é. Hoje o RTV que vende bem, que vende com rentabilidade, a RTV que vende com estratégia, a RTV que tem o cliente do teu parceiro, ele não faz mais o que ele fazia 15 anos atrás. E ele faz outras coisas, porque ele conseguiu pegar o de novo e incorporar no antigo, que é o relacionamento. Então, isso vai acontecer e, na minha visão, a cada 5 anos os cortes vão vindo. E aí os profissionais que não estão se adaptando, eles vão para nichos de menor valor agregado. Sabe? Então, mas de novo, pessoas para mim é a equação principal dessa jornada. A gente vê lá na Bayer, nos programas que a gente tem, assim, são os melhores RTVs, são os melhores profissionais que fazem o negócio acontecer. Seja numa venda tradicional, seja numa venda digital, seja nos novos modelos, são os melhores. Perfeito. E aí você vai ter que decidir como empresário, eu sei que tem vários que te assistem, qual é o tipo de profissional que você quer. Se você quer ser o profissional da média, que tem a média, legal. Você vai ter resultados de média. Se você quer ter profissionais top, você vai ter que entender como que você vai levar eles para lá. E esse tipo de tecnologia que está surgindo, na minha visão, vai fazer a diferença. E você vê que existe uma... Quando você fala, não, eu concordo contigo, o pilar, a essência vai continuar sendo o relacionamento, a proximidade olho no olho. Mas você vê que nessa transição geracional, quando você pega a comparação Brasil, Estados Unidos e Europa, que aqui o tomador de decisão... É uma tendência, né? Aqui a tendência é que o tomador de decisão fique mais jovem, né? Ao longo do tempo. Lá nos Estados Unidos e na Europa, eles estão ficando mais velhos, né? E a diferença são 15 anos, acho que de 45, se não me falha a memória, para a Europa 65 anos, 60 e poucos anos. Você vê que dentro de um racional, Abdala, de prioridades para tomar uma decisão, tecnologia e dados vão estar pautados um nível acima do que é hoje, com essa nova geração mais conectada, mais aberta a buscar o novo. E você vê que, por isso também, olhando tendência, a Bayer se posicionou pensando, poxa, eu tenho que estar próximo da geração seguinte, que vocês têm até alguns programas, né, para os grandes players da geração, para capacitar eles e estar junto ali. Eu acredito que tenha muita formação de inovação também lá, porque é isso que atrai uma maioria, vamos dizer assim. Você vê isso também, que essa transição, essa sucessão vai acelerar esse processo e o profissional, e daí eu falo profissional, o consultor que está ali atendendo, mas também às vezes o líder dele ali, que é um pouco mais antigo, que não se antenar para isso, que a equipe precisa de uma capacitação diferente porque o cliente mudou, também vai ficar fora do mercado. Você vê essa correlação? 100%, porque na verdade isso já está acontecendo. Né? Assim, se a gente perguntar hoje para os produtores brasileiros quantos por cento das decisões que eles tomaram, eles utilizaram algum tipo de dado, e essa pergunta 5 anos atrás, a mudança é muito, muito grande. Imagina daqui 5. Essa curva ela não é uma curva, ela é uma curva exponencial que cresce no final da cauda. Então, assim, isso com certeza, dados... nos Estados Unidos já está muito acelerado. Lá, por mais que os produtores tenham vamos dizer assim, uma idade média maior do que no Brasil, a tecnologia chegou um pouco antes, a realidade de agricultura lá é menos complexa que aqui. É uma safra. É uma safra, assim, é um ritmo diferente.
E só que lá o produtor ele tem já um espírito de ownership, de executivo daquela realidade. Visão de negócio. Visão de negócio. Então, que é o que está chegando muito forte no Brasil também. Então, eu acho que sim, geração vai ser sim talvez um dos grandes fatores. Até porque, você comentou bem, hoje a média do brasileiro é 45 anos, do produtor. Isso. E está caindo, meio ano, todo ano cai meio. Então, daqui 10 anos, o produtor vai ter, na média, 37. Quantos anos tem o cara daqui? O cara que vai ter 37 daqui 10 anos tem quantos anos hoje? 27. Então, o cliente do amanhã é o cara de 27 anos Nasceu hoje. no digital. Conversa com uma pessoa de 27 anos hoje. Então, se as empresas não se anteverem, não dá tempo de você correr atrás. De treinar essas pessoas. De treinar. Tem que ser... O custo-oportunidade disso é gigante. O custo de você tomar uma decisão tardia em qualquer negócio é muito caro. É muito caro. Então, timing, né, das coisas. Então aí os executivos têm que pensar, eu quero ter quantos anos mais do meu negócio? 5? Cara, nem foca nisso, cara. Nem foca. 20? 50? Você quer estar relevante? Você quer estar relevante? E aí que momento, a que tempo? E aí sua decisão tem que ser pautada nisso. Mas lógico, com cuidado. Eu também sou contra o cara achar que a vida dele agora é esse tema. Não é. Se o cara for perfeito em agricultura digital, ter todo mundo inovador, ter todo mundo uau, mas não for bom da lida do dia a dia, de entregar o resultado, não vai rolar. Então, não inverter as prioridades, mas não esquecer que se você não constrói o DNA hoje, você não vai ter ele amanhã. Então, acho que esse é um. Mas sabe qual que é o segundo, talvez junto com essa parte geracional? A dificuldade da agricultura. Está cada vez mais difícil fazer agricultura. Está cada vez mais perigoso, está cada vez... eu não vou dizer menos rentável, porque a rentabilidade, a média ela é muito ruim se você olhar. Tem cara que está super rentável. Sim. Mas os caras que estão super rentáveis, você vai ver o processo de decisão dos caras, você vai ver a gestão de dados, é o futuro já. Profissional, é profissional. É outro padrão. Tem produtor de 100 milhões de faturamento que está anotando no bloquinho, tem produtor com todos os dashboards, aquela coisa, quem que você acha que vai estar daqui 10 anos? Quantos produtores têm na palma da mão hoje o histórico de produtividade dos seus talhões nos últimos 5 anos? Só a produtividade, custo médio e return of investment, o retorno do investimento por talhão. Nem pouquíssimos. Eu estava aqui com um podcast com o CEO da Bela Agrícola. Ele falou que do pool lá de clientes deles, são alguns milhares, né, de clientes que eles têm. Ele falou que menos de 5%, respondendo a tua pergunta. Sim. Você pega uma base amostral interessante lá do Paraná, porque a Bela Agrícola é gigantesca. Mas imagina agora como é que está. Cada vez crédito mais difícil. Cada vez crédito mais ligado à performance. Cada vez menos rentabilidade dos negócios. Cada vez ciclos de loucura, de tarifaço que você não sabe o que vai acontecer com a commodity amanhã. Se você não tiver um organismo resiliente profissional, de gestão, e não existe gestão sem dados. E de governança, porque como você falou, o crédito ele vai estar cada vez mais vinculado às empresas que tiverem uma contabilidade bem feita, porque o banco, ou a revenda, ou a própria indústria vai tomar risco base o que se a pessoa não tem dados para provar que ela faz uma gestão eficiente, entendeu? Antigamente não tinha como. Não tinha como. A Bayer, por exemplo, a gente tem um modelo de barter na empresa que... Como que funciona barter tradicionalmente? Você tem lá um produtor, ele tem uma área... Essa área ela pode ser transformada em CPR, essa CPR pode ser dada na mão de uma revenda, de uma multinacional, e você tem que fazer um cálculo para você transformar milhões de reais, de dólares em área. Sim, qual que é o cálculo? É quanto você produz. Como que hoje é o processo padrão? Você vai no Conab, qual que é a tua média da região e tal. Cara, mas se você tem dados do Field View, por talhão, por que você não usa o dado do teu talhão para precificar, para rentabilizar e dar a quantidade de CPR correta? Então hoje a Bayer, se o cliente usa Field View e faz o compartilhamento dos dados com o time de finanças, ele vai dar menos CPR. Não, ele vai dar menos CPR. Entendi. Porque se você produz 50, se a sua região é 50 sacos por hectare, mas você produz 80, você vai dar 40% a menos CPR. Ou você pode aumentar o teu crédito. Sim. Então, isso é um exemplo simples. De usar dados para... E isso vai acontecer com mais coisas. A gente está vendo aí essa evolução que está tendo no Brasil de agricultura regenerativa, agricultura de baixo carbono. Tem muito dinheiro que já está chegando, mas vai chegar cada vez mais de empresas mundiais, de fundos mundiais que querem colocar dinheiro em programas sustentáveis. Não só da agricultura, mas em todos os segmentos. Um dos programas sustentáveis que existe é você demonstrar que você produz de uma maneira mais sustentável, com menos emissão,
com mais produtividade. Só que para você ter acesso hoje e amanhã a esse tipo de crédito, você vai ter que ter outro tipo de gestão. E hoje a gente está falando do crédito a mais. E se for todo o crédito? Como o produtor vai esperar da noite para o dia para se ajustar, para fazer esse processo acontecer? Então, eu sinto que geração é um tema que vai transformar a forma da sociedade pensar. Né? E dados é tem outros lados que são mais negativos, mas eu acho que esse é positivo. Mas tem outro que a agricultura está ficando mais profissional. Quem não está tendo rentabilidade de gestão vai sair fora do negócio, pequeno ou grande. E se a gente observa as empresas que são referência no Brasil, observam os seus hábitos, as suas atitudes. Você pega empresas que nem uma SLC, que plantam mais 700 mil hectares. 700 mil Cara, assim, eu sou fã, né? Sou sócio, né? Eu digo, né? Eu tenho minhas açõezinhas da SLC, então eu sou sócio. Então, assim, é incrível você ver o processo de gestão, mas a preocupação em reduzir cada vez mais insumo porque está utilizando a agricultura digital, tomada de dados, por talhão, por fazenda, enfim, se um produtor de 700 mil hectares consegue, o de 500 tem que conseguir bem mais, o de 1.000 bem mais. No detalhe, né? No detalhe. Uma pergunta que fazem muito sobre agricultura digital é, tá mais perto para os grandes, é mais para os grandes. Eu falei, ao contrário. Na minha visão, a agricultura digital, diferente de outros tipos de insumo, ela é mais bem preparada para os menores, porque é menos complexo você implementar. Você trocar um sistema de uma empresa de 700 mil hectares é maquinário, tudo. Todos eles, né? Não, e processo de pessoas, que você falou antes. Treinamento. Agora, por que nos Estados Unidos a agricultura digital avançou mais rápido? Porque menos pessoas, Sim. O produtor é menor, ele toma decisão, uma safra só. Não dá tanto problema. Então, enfim, foi longa a resposta, mas eu sinto que esses dois movimentos são os que mais vão transformar, fora todo o push das organizações como a Bayer, de ser empresas que sempre estavam na frente. E uma vez porque a gente pensa lá na frente, a gente acaba que empurra o mercado para um caminho que a gente acredita ser importante. Muito bom. Você falou bastante a gente falou, né, aliás, sobre gestão, né, Abdala? Vocês veem que para a agricultura, acho que você já comentou isso, né, para a agricultura digital avançar, dados, governança, crédito, o nível de profissionalização do produtor precisa evoluir também. Vocês têm feito, o que vocês têm feito em relação a isso? Vocês veem que existe uma correlação forte mesmo e falar, poxa, vamos pegar um pouco desse orçamento para ter iniciativas de profissionalização da gestão? Vocês têm feito isso com os grandes, com os médicos, os pequenos? Tem algo acontecendo? Ou você fala, não, Felipe, isso ainda não está acontecendo, mas a gente está vendo? Não, tem. Não, é um bom ponto. Assim, a gente... Como parte da nossa jornada dentro do Impulso, o Impulso é o programa de relacionamento da Bayer, né? Que qualquer cliente, ao se cadastrar, começa a ter um grau de relacionamento com a gente e, obviamente, quanto mais frequência de compra, quanto mais volume de compra, isso vai te colocando num patamar diferente. E o Impulso, boa parte do investimento que é feito em relacionamento está relacionado exatamente à gestão. Em pegar produtores e levar para centros de treinamentos, pegar produtores e levar para centros de inovação, Holanda, China, justamente para buscar ajudar, né, aquele ambiente a se profissionalizar cada vez mais. Uma outra ação, obviamente, junto com os nossos parceiros, porque a Bayer aqui no Brasil, assim, boa parte do sucesso dela está atrelada no teu canal de distribuição, nas cooperativas, num sistema que é pulverizado, mas que leva tudo que a gente está fazendo de estratégia. E esse pessoal também tem uma importância gigante em ajudar cada vez mais o produtor a estar num próximo passo. Né? E até as soluções que a gente desenvolve. Né? A gente tem na Bayer um programa que chama Bayer Valora Milho, que é o primeiro programa digital do milho da Bayer no mundo, o maior do mercado, obviamente, que ajuda o produtor a mudar a forma dele plantar milho. Ao invés dele plantar milho de uma forma tradicional, que é basicamente comprar um saco de milho e plantar, existe um trabalho de levar esse milho através de uma prescrição digital que vai ser acompanhada, plantada e até a colheita no final do ciclo. E ao plantar de forma digital com prescrições, sejam elas de densidade e recomendação de fertilizante, o produtor vai produzir mais utilizando os mesmos insumos. Então, isso muda por completo o uso de tecnologia. A gente está avançando super rápido com esse programa no Brasil
E por que eu trouxe o exemplo dele? Porque esse programa ele não fala só de um produto, não é só a solução que eu vou lá, planto junto com o cliente de forma digital e isso produz 4, 5 sacos a mais utilizando os mesmos insumos. Isso é sobre que embaixo tem um suporte que é gestão. Porque na hora que você está mudando esse hábito do produtor, você mudou um hábito de plantio que vai mudar a mentalidade dele e fazer gestão, né? De olhar para aquela atividade de uma outra forma. Então, e por que eu trouxe esse exemplo? Porque tem um modelo tradicional da gente pegar o impulso e levar conhecimento e levar os produtores para ser expostos a isso, mas até a forma dos nossos produtos estarem sendo desenvolvidos agora vai passar e obrigar o produtor a se profissionalizar. Perfeito. Na hora que você precisa mudar o sistema de plantio de um produtor para ele estar pronto para uma nova realidade, para um novo programa, você profissionalizou ele de tabela. E na hora que você profissionaliza ele, o sucesso dele vai lá para cima e aí ele está cada vez mais do teu lado. Então, eu acho que é o pé nessas duas canoas, né? No tradicional, mas também, uma vez que você muda o nosso produto, por si só você profissionaliza o seu cliente de tabela. Muito bom. Pessoal, estão gostando do episódio? Se estiverem já, aproveita e deixa aí os 5 estrelas no Spotify. Começa a seguir a gente se não está seguindo. Manda pro colega, né? Manda, olha, esse episódio aqui tá sensacional, assiste aí também, manda no grupo da empresa, compartilha com todo mundo. Se não segue a gente ainda nas redes sociais, cumbre.agro, Instagram, LinkedIn, já falei de Spotify. E vamos voltar aqui, aliás, deixa eu só fazer mais um comentário aqui pra galera, tá? Pessoal, a gente tá com uma oportunidade aqui, tá? E é super rápido mesmo pra gente voltar pro segundo bloco aqui do nosso bate-papo. Tô aprendendo demais. A gente vai ter uma imersão, a próxima imersão em planejamento estratégico no agro com os C-Levels. A gente traz 7 C-Levels do agronegócio para a gente discutir e ensinar o como construir um planejamento estratégico dentro dessa realidade que nós vivemos, né? Dessa ambiguidade, desse desafio que nós estamos passando dentro do agronegócio, com muito conhecimento, mas também com muito networking, troca e oportunidade de fazer negócios, tá? Então, se você é gestor ou líder do agronegócio, seja você gerente, diretor, C-level ou empresário mesmo, dono do negócio, essa imersão é para você, tá? Ela acontece aqui em São Paulo, né? São 2 dias intensos, sexta e sábado, QR Code está na tela para você se cadastrar, tá? Eu espero você lá. Voltando aqui, Abdala, vamos falar de IA agora. Agora a coisa vai esquentar. Eu quero saber o que está acontecendo dentro da Bayer, mas também trazer que você traga um pouquinho da tua percepção de como isso está agora, como evoluiu esses últimos 2 anos, né? Nossa. Ninguém falava de IA, ninguém, né? Agora todo mundo é ChatGPT, mas a IA é muito mais que ChatGPT. É um negócio, na minha percepção, é fantástico, é exponencial, é uma skill que é obrigatória, na minha visão, você ter uma base de conhecimento hoje. Sim. Mas eu quero saber da tua visão também do que vai ser para a agricultura nos próximos anos em relação a isso, Abdala. Cara, esse tema, assim, todos nós estamos aprendendo com ele, né? E todo dia um pouco, como usuário, mas como profissional também. Esses dias eu vi uma comparação. O ChatGPT demorou 5 dias para alcançar 1 milhão de usuários por R$0. A televisão foram 1.000 e poucos dias por $1.000. O primeiro carro foi 2.500 dias por um monte de dinheiro. Uhum. E se você pega as tecnologias, assim, todas elas estão num ritmo de cada vez mais rápido, cada vez mais barato. Né? E o ChatGPT foi um negócio incrível, né? Assim, uma loucura que aconteceu. Né? Então, e não é algo que é novo, né? Sim. O novo do ChatGPT foi o aplicativo front-end, né? A usabilidade. A usabilidade, o quão fácil foi. E vai transformar, já está transformando um monte de segmentos, né? A gente está vendo aí uma mudança nas cadeiras das maiores empresas do mundo. Sim. E o fator que está mudando ela é IA. Implementação de IA, demissão de X tantos funcionários. Eu não sei se você viu essas notícias, Abdala, mas estão contratando devs a preço de Tier 1 de jogadores de futebol. Então, assim, Neymar a $100 milhões. Estou dando um exemplo aleatório aqui, tá, gente? Acho que foi mais para o Neymar, mas... contrataram um dev, puxaram da Amazon para Meta e pagaram um ticket, um passe para ele. Mas pensa, eu gostei da metáfora. E
Só que na lógica deveria ser mais para os devs. Porque assim, qual outro fator hoje tem a chance de fazer as danças das cadeiras das maiores empresas do mundo mudarem? É essa. Nenhuma outra. Então, se tem pessoas que são os gênios disso, quanto que essas pessoas valem? Tá inflacionadíssimo. E o problema é o seguinte, o problema não, sei lá, se é problema ou oportunidade, mas o ponto é que tem data de expiração, né? Sim. Porque o que essas pessoas estão desenvolvendo daqui 2 anos é commodity. Só que se essas empresas não desenvolverem hoje, daqui 2 anos elas vão implementar uma commodity. Só que quem implementou hoje vai estar implementando no futuro. Então o gap vai ser cada vez mais. Hoje está todo mundo assim. Estão brigando. Os cavalos estão emparelhados ali, a cabeça a cabeça. Exatamente, é um palio. Assim, já você vai ver quem são os winners, então vale muito. Então é por isso que está acontecendo tudo isso. A corrida está bem tá bem insana. E aí trazendo para a agricultura, a nossa visão ela é bem, assim, não sei se é simplista, mas ela está norteada em 3 caminhos. E na agricultura ela vai fazer 3 coisas. Primeiro ela vai fazer o que a gente chama em inglês de augmentation, que é como se fosse, não é aumentar, mas é melhorar, que é basicamente você tornar os teus profissionais cada vez melhores por uso de uma inteligência. Né? E não digo só a inteligência de você usar o ChatGPT aqui e ser mais eficiente, isso sim. Hoje em dia você pega uma base de dados, você manda lá para o ChatGPT, no caso da Bayer a gente não usa a gente usa o nosso, mas a gente usa o GPT dentro do nosso próprio sistema. Você manda uma base de dados e fala assim, quais são os 3 principais clientes que eu tenho que vender baseado no ano passado, nas compras e tal. Ele traz. Ano passado você fazia isso, você tinha que entrar no Excelzão e aí pivotei para lá, e RP, e PROC-V. Hoje não precisa mais. Então, augmentation é você utilizar inteligência artificial para se tornar um profissional melhor. Para melhorar os teus processos, melhorar a tua gestão. Mais rápido e tal. Então, o que a gente tem feito como Bayer? Eu vou te trazer um exemplo em cada um dos 3 pilares nossos. A gente está desenvolvendo uma plataforma que chama ELY, que é ELY, que é uma plataforma agronômica empowered by AI, que basicamente é o seguinte, o ChatGPT, quando você entra lá e faz uma pergunta, a que tipo de dados que o GPT tem acesso? Ao que está na internet. É o que está no mercado. E aí a briga é lógico dele conseguir transformar mais rápido, mais barato as informações que estão ali. O segredo para qualquer negócio na agricultura, mais ainda, é o quanto você consegue pegar dessa máquina que é super potente, GPT 4.0, Grok 4.0, Gemini 2.5, e colocar dados proprietários. Se você conseguir fazer isso em velocidade, com precisão, aí você tem um diferencial. Então o que a gente está desenvolvendo? E com segurança, eu acho. Com segurança. Então o que a gente está fazendo? A gente está desenvolvendo esse ELY, que é a plataforma da Bayer, que coloca não só os dados de mercado, mas os dados agronômicos que a gente tem do nosso banco de pesquisa. E nenhuma outra empresa investe tanto em pesquisa como a Bayer. Então vai ser uma plataforma que você de fato vai poder treinar ela para ser um GPT agronomês. Para ele de fato ser um agrônomo, com os dados da Bayer. Nenhuma outra empresa tem tanto dado como a gente. Porque a gente investe em pesquisa, desenvolvimento há anos. Isso vai ser poderoso. Imagina um RTV indo fazer uma visita junto com o cliente e aí você ter acesso a isso. É uma outra coisa, é uma outra performance, é uma outra velocidade de solução. Então esse é um exemplo nesse primeiro pilar que é augmentation. O segundo é replacement, que é você trocar. Aí sim é onde vai ter mais risco para os profissionais. Porque o AI vai trocar atividades repetitivas. Então se você tem hoje atividades que são repetitivas, que demandam pouca empatia, pouca criatividade, pouco relacionamento, provavelmente AI vai substituir essas atividades. Vou dar um exemplo. Hoje, na fruticultura, uma das principais atividades na fruticultura é você mensurar a quantidade de fruta, descarte e tal. Hoje em dia tem tecnologia que faz isso e já joga para lá, joga para cá e com precisão. Né? Então, se você é uma pessoa que está no campo fazendo uma atividade que pode ser automatizada, os agents, o que a gente chama de agentes de AI, vão fazer isso. Se você é um consultor de venda que, na teoria, você só está respondendo com um conhecimento limitado para o teu cliente um suporte, isso com certeza vai virar agent AI logo mais. E o terceiro, que é o que eu mais gosto, e é o que basicamente boa parte dos investimentos que a minha área faz de desenvolver novas coisas, é transformar o modelo de negócio utilizando AI. Então,
eu dei o exemplo do Valora. Sim. O Valora basicamente é Power by AI. Uhum. Se a gente consegue, em cada talhão dos 40 milhões de hectares do Brasil, 35 milhões de hectares do Brasil de milho, ajudar o produtor a selecionar um híbrido da Bayer e plantar com a densidade correta e com a quantidade de nitrogênio correta, por talhão, por metro quadrado, eu só consigo, em escala, eu só consigo isso com AI. Sim. E é um produto AI, e nós estamos, cara, num ramp-up gigante com esse produto. Então eu transformei. Se o meu competidor está lá no modelo tradicional de, meu milho é esse, planta nessa taxa, cara, eu vou produzir muito mais que esse cara, sim. porque entrega 5 sacos a mais com o mesmo custo. E aí o produtor mudou o hábito, acabou. Eu criei um... Então, AI vai transformar modelos, mudando a lógica. Outro que eu acho super interessante, você pega as tecnologias de See and Spray, de ver e aplicar, né? Que tem várias empresas que estão desenvolvendo. Basicamente, é impossível fazer o que elas fazem hoje sem AI. Sim. Que é, você está lá com um pulverizador, com duplo tanque, você está fazendo a pulverização de um certo defensivo, mas um outro, em vez de você aplicar em área total, a máquina está passando, filmando, identificou aquela erva daninha e jogou o defensivo correto na dose correta. E isso vai economizar muita grana, muito impacto ambiental. Tanto é que o modelo de negócio de uma das empresas que estão pensando nisso é cobrar por hectare aonde não foi aplicado. Entendi. Porque aonde aplicou, o produtor gastou dinheiro com defensivo, então ele não precisa pagar a máquina. Aonde não aplicou, só não aplicou por conta da minha tecnologia. É um modelo diferente de negócio, né, cara? Bem você diferente. está recriando... Como é que você faz isso sem inteligência artificial? Não tem como. E essa máquina vai brigar com uma máquina que não tem nada disso? Eu acho que no médio prazo, com um custo cada vez menor, porque hoje é caro. Hoje você vai ter preço dessas máquinas, não paga, é difícil. Sim, muito caro. Só que tem uma lei famosa, que chama Lei de Moore, que fala que a cada X anos o preço do produto cai pela metade, e isso acontece com toda a tecnologia. Então, Felipe, assim, a gente tem dividido os nossos esforços nas 3 frentes, mas o lado positivo é que isso está totalmente conectado com a agricultura digital. Porque a agricultura digital sempre foi sobre uma agricultura que, através de dados, torna o processo eficiente. AI, ela depende de dados. Se você tem dados ruins, se você tem uma base de dados que não presta, vai sair coisa ruim. Vai sair coisa ruim. Então, AI ela vai vir, inclusive, para acelerar aquela transformação que a gente falou. Porque hoje, um dos grandes desafios, a gente escuta muito isso dos produtores ainda, os nossos usuários de Field View, falam, cara, tem esse tanto de dados, esse tanto de informação, vocês precisam me ajudar a interpretar o dado. Como que é o processo tradicional? Não, vamos fazer um dashboard, vamos... Que é isso, hoje qualquer aplicativo de gestão é dashboard, com AI, com LLM, que é esses Large Language Models, de interação, talvez isso possa morrer, essa frente do dashboard, do gráfico, pergunta. Ele responde. O que aconteceu no talhão 3 versus o 4, por que ele produziu mais? E aí ele vai nos teus dados proprietários e vai te fazer a resposta. Então, isso vai ser transformador, vai ser rápido, e as empresas que não estão tendo uma estratégia clara de como conectar o teu business, talvez em 1-2 anos não vão sofrer, mas pode ser que lá na frente tenha um diferencial que vai ser criado. E assim, até tem muita gente que não entende muito esses termos, né, Abdala, de a gente tem os agentes, tem os multi-agentes, antes deles tem o GPT, que não é um agente, né? Você consegue trazer uma explicação simples aí para quem não conhece ainda do que é cada coisa e como é que cada uma está sendo utilizada? Consigo. E tem uma dica. Tem como que funciona como funciona? Simplifiquei demais. Sim. Mas o ChatGPT, esses Gemini, Grok, você tem que aprender, e eu aprendi isso com um amigo, você tem que aprender a usar ele. Sim. Porque a gente aprendeu a usar o Google, o ChatGPT não é o Google. Sim. Não é a mesma forma. No Google você vai lá e faz uma pergunta. O GPT, o Gemini, você tem que ensinar ele o que você quer que ele faça. É o famoso prompt. Né? Você promptar, é você escrever o que você quer que ele faça. Então é diferente. E um dos prompts mais interessantes que tem é um que você tem que escrever ELI5, que é ELI5. E aí você escreve o que você quer. O que significa isso? Significa, eu vou falar em inglês, depois eu falo em português, mas é explain like I am 5 years old, que é como, me explique como eu tivesse 5 anos de idade.
Então, LI5. Aí você coloca lá, LI5, agentes de AI. E ele vai te explicar como se você fosse uma criança de 5 anos, porque é difícil. Sim, você é tem complexo. Então, e aí eu perguntei, LI5, agentes de AI. O que ele te explica quando você pergunta isso? Que agentes de AI, diferente do AI em si, é como se fosse uma secretária. Que uma vez você pedir para ela sempre fazer um tipo de processo, ela sempre vai fazer aquele processo. Então, os agentes, eles são isso, eles são organismos que estão dentro da inteligência que vão ser programados para sempre repetir uma atividade. Então, se você tem um cliente que entra em contato contigo através do seu chatbot, você pode criar agentes específicos para cada tipo de pergunta que aquele cliente está fazendo. E aí você vai ter um outro nível de profissionalização, porque você vai estar utilizando um agente super inteligente, 24%. 24/7, de graça, não é de graça, mas tem um custo baixo, que vai conseguir atuar de uma outra forma. E é por isso, eu não sei se vocês têm observado, que a qualidade dos chatbots nos últimos anos, nos últimos anos eu exagerei, mas no último ano tem melhorado muito. Sim. Muito. Porque não é mais um chatbot que nem era, que era travado, aquele jeito, aquelas perguntas. Ele entende. Hoje ele é que nem um ChatGPT. Ele tem um Large Language Model que consegue falar contigo melhor do que o profissional. Bom exemplo. Ele desenrola. Mais fácil, ele desenrola, né? Ele desenrola. E aí ele pautado em com os tutoriais, com seus bancos de dados, ele é muito eficiente. E o bom é que o agente, você pode treinar o que você não quer que ele faça. Sim. Então, se você faz uma pergunta que ele não está treinado, ele fala, eu não consigo responder, vou te passar para um outro canal e tal. Então, essa é a diferença. O AI é a tecnologia, o agente é como se fosse esses secretários que você vai guiar ele para fazer uma atividade em si. E o multi-agente são vários desses agentes trabalhando juntos, inclusive tem gente que faz o coordenador da sua empresa que lidera o agente administrativo, que lidera o CS, que lidera... É muito louco, né? Porque daí você vê aqueles fluxos grandes assim e as coisas acontecendo, sabe? Isso é um ponto bom. Eu nunca vi nada, eu não tenho nenhum exemplo. Eu já escutei sobre esses multi-agentes, mas eu nunca vi nada prático que eu falo assim, cara, esse negócio funciona mesmo. Sim, sim. Eu ainda estou na base da teoria de entender, mas a lógica é que vai acontecer. Eu já vi isso sendo aplicado em educação, Abdala. Na mentoria que eu faço, eles criaram um agente, não multi-agentes, mas um agente que está na equipe comercial, por exemplo, que está exponencializando o resultado da equipe comercial. Não é sobre substituir, mas você coloca uma ferramenta que agenda para você, te dá o fluxo do primeiro contato com o cliente e depois você segue com ele para apresentar, para a tua apresentação, para o que você tem para oferecer, seja serviço ou produto, você tem uma capacidade de entrega daquele colaborador exponencializada, entendeu? E talvez uma mensagem que eu gosto e eu estou falando ultimamente é que os profissionais estão escutando a gente, assim, se você escutar o termo, talvez não tanto os profissionais, mas os executivos e os líderes, esse negócio não é um negócio de TI, não. Não é, não. Definitivamente. Tem muita gente que ainda acha que AI é um negócio de TI. E é o oposto. AI é um negócio de liderança. Total. O líder hoje que não está entendendo como que esse negócio pode mudar o teu negócio, o teu modelo de negócio, a tua gestão, cara, corra, porque faz um curso, vai entender o que é, vai entender como é que você aplica na tua gestão, no teu negócio. Cara, tem muito curso bom, hoje tem muito curso na internet, gratuito disso, assim, faça o primeiro passo. Sim. Não precisa fazer um MBA disso, a galera exagera um pouco, né? Tipo, não, faz um primeiro passo, entende esse sistema, entende a complexidade, e aí você vai poder depois decidir se você quer aprofundar mais nisso ou não. Mas, assim, não é um negócio de TI. É assim, um letramento mesmo de área. Precisa do jeito que a gente foi letrado de Microsoft Office no passado, de Excel. Esses dias, Chico, estava uma história paralela, mas acho que vale. Histórias são boas. Eu estava com meu pai de Goiânia, né? Eu estava com ele esses dias, a gente viajei lá para passar o final de semana com ele. E aí, as esposas saíram para fazer outra coisa, eu fiquei com ele numa pizzaria conversando. E aí ele me lembrou de um curso, ele falou assim, Abdala, você lembra de um curso de Excel que você fez no terceiro ano da faculdade, tal?
Eu falei, pai, curso de Excel? Não lembro, nossa, cara. Aí eu falei, não lembro. Aí eu lembrei. Eu falei, nossa, pai, lembrei, cara, que loucura e tal. Por que você lembrou disso? Porque eu fiz a pergunta para ele. Eu falei assim, pai, quais foram os momentos mais importantes que você lembra de mim, assim? E aí ele falou, cara, esse dia do curso do Excel. Eu falei, por que isso e tal? Ele brincou, porque eu tive que pagar, ele foi caro. E eu falei, quem paga nunca esquece, né? Ele falou, não, mas é porque eu achei interessante o que você fez. Porque foi no momento que eu estava no terceiro ano de faculdade, não sei quem passou por isso, é um momento muito... Para mim foi muito... Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que é isso mesmo? Será que eu gosto disso? Deu aquela crise existencial. E aí foi quando meu pai falou, não, faz um curso, tal. Aí você foi pedir o curso Excel. E vai fazer sentido quando eu estou contando essa história, você vai ver já. E aí eu falei, nossa, pai, não lembrava, tal. Aí a gente começou a explorar os efeitos pós esse curso. Porque eu fiquei bom no Excel. Porque eu lembro que eu não sabia nada de Excel. Fiz o curso, um curso de final de semana inteiro, 3 dias. Eu fiquei muito bom. Eu até hoje adoro Excel, mexo com tudo lá. E foi muito bom. Assim, fiquei bom, depois da faculdade fiz muitas coisas. No último ano de faculdade tinha um curso, tinha um projeto, o professor Marcílio, quem for de Jabuticabal vai lembrar. E, cara, quem sabia mexer em Excel fazia o negócio em um dia. Quem não sabia demorava, 2, 3 semanas. Eu não vou falar que eu vendi curso, que eu vendi lá não, mas assim, eu ajudei muitos amigos. Sim. Então, assim, esse negócio do Excel foi e tal. E entrei na Cargill. E na Cargill foi, assim, cara, meu trabalho era pautado em Excel, né? Gestão, logística de grãos. Tinha lá as macros, aí eu lembro do amigo meu, Michel, me ensinou a mexer com macro, mas ele só me ensinou porque eu tinha uma base lá já. Sim, eu tinha, fácil, senão ele não ia me ensinar aquilo lá. E aquilo foi, você vai aprendendo. Eu entrei na Bayer, tinha que fazer meu projeto de trainee, e o projeto, cara, falou assim, cara, a gente fez esse mesmo projeto seu 2 anos atrás, gastou R$2 milhões, você vai ter que fazer ele sem dinheiro nenhum. E eu, cara, como é que eu vou fazer isso? Era uma questão de excelência operacional. Eu lembro, em resumo, para não alongar muito, a solução que eu achei foi uma estratégia através do Excel com macro, que facilitou todo o processo. Eu cheguei em tudo que eu queria, utilizando 0 versus o que os caras gastaram 2 anos antes, R$2 milhões. E aquilo me ajudou demais a posicionar meu projeto, ganhei visibilidade e tal. Onde eu quero chegar com isso? Se não fosse o curso de Excel que eu fiz no 3º ano, quando eu estava mal lá na faculdade, meu pai fez e tal, nada dessa história tinha acontecido. Por quê? Eu não ia ter aprendido Excel, eu não ia ter chegado na Cargill, o Michel não ia ter me ensinado as macro, eu não ia ter chegado na Bayer macro, não ia ter sido a minha solução, meu projeto, eu ia ganhar visibilidade, e vai saber o que isso me ajudou na vida. Então, assim, eu refleti nessa história esses dias para trás, cara, eu falei, cara, olha que loucura, cara. Foi o curso lá, cara. Brincando, né? O curso me trouxe aqui. Né? Mas, trazendo agora para o negócio do AI, a gente nunca sabe o que está por trás de um curso, a gente nunca sabe o que isso pode virar. Total. Por isso que eu gosto muito do que você lidera, do que você está se propondo a fazer como negócio, porque ensino e conhecimento, assim, quando você precisa dar o primeiro passo, ele é difícil, porque ele tem um custo, ele tem um tempo, só que por trás, cara, tem um mundo que se você não abrir essa porta, você nunca vai chegar lá, sabe? Então, façam isso com AI, porque da mesma forma que o Excel foi super importante para os profissionais do passado a se desenvolver e lá atrás outras técnicas, com certeza letramento, entender essa tecnologia vai te diferenciar como um profissional. Você ser mais eficiente, ser mais transformador e não ser aí, né, talvez até em algumas situações trocados com uma tecnologia, porque você vai ser um profissional mais empoderado. E você vê que isso para, por exemplo, os RTVs, como é que você vê a questão da IA e a equipe comercial? Vocês têm algo focado nisso? Você gosta, você falou, vai ter o aplicativo, agronômico e tudo mais, mas algo bem direcionado a vendas, a análise de carteira com IA, algum direcionamento do RTV, vai lá naquele cliente, porque historicamente ele fecha nesse momento, a IA te dá um insight, sabe? Alguma coisa assim, existe isso ou não? Não, assim, obviamente na Bayer a gente usa Salesforce e o Salesforce como CRM está tendo agora vários agentes lá que vão facilitar justamente isso. O agente vai falar, para aqueles RTVs que tem dados na conta, vai falar, cara, hoje é dia de você fazer isso. Então, Salesforce está acelerando muito o desenvolvimento disso, mas eu falei Salesforce, mas todas elas devem estar. Mas beleza, isso é uma parte, mas eu acho que tem uma outra parte,
que é a parte que você não depende de empresa nenhuma, depende de você. Sim, sim. Vou dar um exemplo. Você é um RTV, você tem a tua carteira de negócio, você tem lá teus clientes e você faz a tua gestão, né? É óbvio que as empresas, elas, de certa forma, elas padronizam algumas coisas, mas tem coisas que é teu estilo, a tua forma. O que impede hoje um RTV que fez uma visita para um produtor, tirar umas fotos, pau, pegar um áudio, mandar um áudio para o ChatGPT, falar, tive visita tal, fiz isso, fiz aquilo, pau, o cliente falou disso, o cliente falou aquilo, tal. Anexar as fotos, você tirou e falou, monta um relatório para mim. Você me pegou um relatório, dia da visita, colocou lá na tua base de dados. Você faz isso para todo cliente. Próxima visita, você vai lá, qual que foi o meu cliente? O que aconteceu lá? Você tem, sabe? Esse tipo é zero tempo. Antigamente, para você fazer um relatório, meu Deus, tinha que sentar a bunda na cadeira, você tinha que escrever, digitar. Era 1h30, 2 horas. Hoje é um áudio na caminhonete de 2 minutos. Você tirou as fotos, você mandou um áudio para o GPT, você anexou as fotos, você falou para ele, no final do teu áudio, faça um relatório padrão como os meus anteriores. Ele vai sempre fazer aquele padrão. Você guardou aquilo lá, você tem tua gestão de carteira. Você sabe o que aconteceu com o teu cliente, você sabe o que você foi lá as últimas vezes. Você organizou isso minimamente, e deve ter aplicativo para isso. Sim. Você organizou isso minimamente no teu computador, acabou. Você precisa do CRM disso? Não precisa de nada. Você precisa da tua vontade de usar a tecnologia em teu favor. Então, para mim, vai muito de você saber o que é possível, por isso o letramento, para você pensar como que você quer fazer e como que você quer liderar as coisas, mas a tecnologia está aí. E tem gente que vai fazer isso, tem gente que não vai fazer, tem gente que não vai fazer relatório nenhum, tem gente que vai continuar do jeito que é, e esse cara já vai sair do mercado. Eu também não acho que fique não. E líderes também, viu? Vocês têm que ser os incentivadores, às vezes, os agentes de mudança, né? A gente fala o RTV, mas às vezes você que tem que trazer isso pro RTV e falar, isso aqui te ajuda, né? A tecnologia está aqui para te ajudar, ela não está aqui para te atrapalhar. Vocês melhor tem que falar, mostra você fazendo. Mostra fazendo. Mostra. É assim que funciona. Não tem eu acho que tem um negócio que eu acho que tá acabando, mas no começo tinha. A galera tinha vergonha que falava que usava o GPT. Pode ver, a galera tem vergonha de falar que, não, o GPT, eu escrevo GPT. O cuidado que tem que ter é assim, a coisa está ficando feia. Você pega alguns e-mails, você lê algum e-mail e fala assim, cara, esse e-mail aqui não foi você que escreveu. Cara, não faz isso. Vai mandar pro teu líder. Não é para isso, não é. Agora, você mandar, discutir, ter um relacionamento e saber estressar a ideia. Eu li um artigo esses dias muito bom. Ele falava como é que o mundo de AI vai mudar o relacionamento das pessoas dentro da empresa. E como Bayer, a gente está passando por isso, porque a gente implementou um modelo operacional diferente no ano passado, que basicamente quer colocar cada vez mais as decisões nas pessoas de baixo. Nas pessoas perto. DSO, que é Dynamic Shared Ownership. Isso. E uma das implicações disso é que um líder hoje ele tem um span of coaching muito maior. 20 pessoas, 15 pessoas. Então, se você tem o teu líder 15, 20 pessoas, você não pode esperar dele o que você esperava quando ele tinha 5. Sim. O teu desenvolvimento você vai contar muito mais com teus peers. E aí a reportagem era sobre como o AI vai ser essa pessoa. Perfeito. Como o AI pode... Antigamente você estava com você queria discutir um negócio. Cara, estou com uma dúvida aqui, eu vou visitar um cliente, ele está me desafiando em preço aqui, ele está me desafiando desse jeito e tal. Você já parou e tentou jogar essas dúvidas nos AIs da vida e tentar falar assim, AI, atue como meu gestor. Me ajude a encontrar os gargalos dessa minha proposta comercial. Se você fosse o meu gestor financeiro, qual que seria o gargalo que você traria? Isso aqui vai ser um coaching de você se profissionalizar sem depender de ninguém, muito bom. Então, esse tipo de trick, sabe, de manha, esse tipo de curso, letramento vai ajudar. E, de novo, não vai substituir uma relação jamais de liderado, não é isso. Mas, com certeza, vai te tornar um profissional melhor, porque você vai ter o tempo todo alguém que está trabalhando para você. Perfeito. E daí entra de novo não, acho que a gente não comentou isso, mas as pessoas que sabem fazer boas perguntas, né? Sabem Cada vez, não é mais sobre respostas e a gente vê muita gente que não sabe usar o ChatGPT. Eles falam, tem a ferramenta aqui, mas não sabe perguntar. Né? E eu acho que pergunta entra de novo senso crítico e conhecimento de mundo, e curiosidade, vontade de aprender, e de novo, ter pouca gente ou conhecer cada vez menos
pessoas que têm cultura ou que têm o hábito de ler, de buscar aprendizado numa conversa, de buscar tá presente 100%, conversando, olhando no olho da pessoa, conhecendo a história da pessoa, porque na história da pessoa tem conhecimento, né? Buscando pessoas fora da tua realidade, Abdala, que viveram outras coisas. E eu falo que as pessoas parece que elas estão se perdendo um pouco em algum sentido com muita tecnologia e não estão conseguindo mais aprender com a pessoa do teu lado também, ou que não tem mais essa curiosidade, eles ficam meio que no piloto automático ali e não evoluem, sabe? Não sei se você tem esse sentimento também, que fica, parece que tudo é muita tecnologia, mas... As pessoas, Felipe, hoje de manhã a gente teve um evento na Bayer e eles chamaram um psicanalista para conversar com a gente lá e ele falou um negócio que é preocupante, mas é verdade. Ele falou assim, no Brasil, principalmente os homens, estão muito sozinhos. Sim. Assim, o nível de depressão, o nível de isolamento é grande. Sim. Assim, é o maior já histórico. E as pessoas estão sozinhas, assim, estão se sentindo sozinhas. Isso é muito ruim, isso tem muito a ver com o que você está falando, das pessoas sentirem que o teu propósito não importa para outras pessoas. Então, e infelizmente, a tecnologia tem um pedaço aí. Ela piora. Sabe o que eu já escutei? Desculpa, você já continua. Eu escutei que o ChatGPT ele é mais usado como... Primeiro como psicólogo, como alguém... Primeiro motivo. Para as pessoas conversarem com alguém que nem existe, que é uma máquina que te responde como um ser humano. Você não escutou não, isso é fato. Eles divulgaram que o principal motivo do uso do ChatGPT eles chamam de partnering e therapy. É terapia. Terapia. É o primeiro. Então, assim, aí você pode se perguntar por quê, né? Mas, assim, tem muitos fatores. Sim. Então, tem que cuidar muito de tecnologia. Eu acho que a tecnologia, ela não pode... você tem que usar ela e, ao mesmo tempo, depois que você não está usando ela, você esquecer ela. Lembrar de desligar ela. Lembrar de desligar, lembrar de... E aí, você posso dar uma sugestão, que eu sei que tem muitos pais e jovens aí que estão escutando essa conversa. Tem um escritor que ele chama Jonathan Haidt, se não me engano ele é americano. E ele escreveu vários bons livros, mas eu vou sugerir um só, que é o que ele lançou no final do ano passado, que chama Geração Ansiosa. Ele lançou aqui no Brasil, acho que foi final do ano passado, já tem em português, é muito bom. Geração Dopamina é o mesmo? Não, é outro. Não. Leia Geração Ansiosa. É um livro grande, mas um livro que, assim, ele, em resumo, ele fala assim que em 2012 aconteceu um negócio no mundo que mudou a trajetória das pessoas, que é o lançamento disso aqui. Quando você lançou o smartphone e logo em sequência a rede social, isso criou, principalmente nas novas gerações que foram expostas numa idade jovem nisso, uma mudança comportamental e estrutural do ser humano. E os impactos a gente está vendo por aí. Então, é uma leitura muito boa, por que eu gostei de ler muito? Né? Porque eu estou com um filho pequeno, tenho vários sobrinhos, assim, tenho vários amigos, então, assim, e a gente sabe o quanto que isso aqui toma nosso tempo, né? Então, para aprender o que não fazer, mas principalmente porque eu trabalho com tecnologia, de não entender que a tecnologia ela é o fim de nada, ela é o meio de alguma coisa. E se o meio dessa alguma coisa tá se distanciando de uma relação, você não pode deixar isso acontecer. E por isso que eu gostei do que você falou no começo, a gente explorou isso, que não é sobre o product-led growth, é sobre a relação. Sim. Então a agricultura ela vai ser sempre pautada no relacionamento. Aqueles profissionais que estão preocupados que a tecnologia digital vai te tirar do jogo, não tem essa preocupação. Sim. Agora, vai te tirar do jogo se você não estiver utilizando isso e o teu vizinho sim. Perfeito. Então, assim, leiam esse livro que eu tenho certeza que vocês vão... Assim, não é tão conectado com o tema, mas é um tema que como líder, você falou de liderança agora há pouco, a gente tem que estar muito aware ao que está acontecendo ao nosso redor. Perfeito. Muito bom, Abdala. Eu sempre falo, o tempo passa muito rápido aqui, gente. Já foi 1 hora de bate-papo, de conhecimento. Eu vou para a última etapa aqui, Abdala, que é o bate-bola com o gestor do agro. Perguntas diretas, respostas sucintas, para a gente finalizar aqui, tá? Podemos começar? Podemos. Para você, o que define um grande líder? A capacidade de inspirar e levar as pessoas para um lugar que elas não estão ainda. Uma equipe de alta performance é feita de? Confiança. Eu contrato pessoas para o meu time que tenham? Atitude. Feedbacks, na minha visão, são?
A coisa mais é gratidão, é gratidão. O livro ou o mentor que mais impactou a tua carreira? Se você quiser colocar um de cada... Ai, cara, nossa, esse é difícil. Cara, eu vou falar mentor, tem que ser meu pai, assim, eu trouxe um exemplo dele, mas não consigo ver outra pessoa que não ele. Hoje, talvez amanhã eu daria outra resposta. Hoje vai ser ele. Um livro, nossa, também, gosto de ler muito, então assim, já tem vários, mas um que eu lembro que mudou muito a minha forma de pensar foi o Antifrágil do Racine Tabet. Foi esse, eu li ele em 2020, 19, ele antes da pandemia, passou 4 meses da pandemia. Falei, caraca, velho, tudo que esse cara falava ali. Parece assim, o Antifrágil foi um livro que ficou até em moda um tempo atrás, sumiu de novo. Então vamos tentar botar ele na moda de novo, porque é um livro muito bom. Você já leu Pense de Novo, da Dan Grant? Qual? Pense de Novo. Não vi. É bem legal, bem bacana também. Um ex-mentor meu, o Fábio Prata, liu e gostou muito. Esse é um que tá na agenda lá e não li ainda. Bem interessante. Boa. Mas tá ótimo, Abdala. Show de bola. Vamos finalizar aqui. Eu quero deixar o podcast para você, deixar algum recado, como é que as pessoas te acham no LinkedIn, Instagram, se você é ativo ou não. Enfim, se quiser deixar alguma mensagem também para o nosso público, fica super à vontade para encerrar. Então, bom, espero que tenha valido a pena aí, como você falou, né? 1 hora de papo. É um prazer falar com a tua audiência de novo, Felipe. E assim, acho que consegui explorar um pouco da forma com que eu penso e da forma com que eu acredito que a agricultura digital vai moldar o próximo passo da agricultura. O Brasil, assim, passou por um milagre nos últimos 50 anos, né? Deixar de ser um importador de alimento e passar para ser um exportador que alimenta aí 800, 1 bilhão de pessoas. E isso foi ganho de produtividade, né? Obviamente a gente teve avanço em área agrícola, mas o ganho veio de produtividade. Nenhum outro país subiu tanto produtividade como o Brasil nos últimos 50 anos. Só que para fazer isso continuar, não vai ser só fazendo o que a gente fez no passado. A gente vai precisar de coisas novas e deixar legados novos, né? Porque quem construiu essa história dos últimos 50, talvez alguns de vocês, mas não a maioria. Então a mensagem talvez é para a maioria, né? Eu acho que isso aqui que a gente conversou hoje é um pedaço do legado que a gente pode construir para o Brasil, para os próximos anos em questão de agricultura. Então vamos ter que ter atitude, curiosidade, que você falou bastante, eu gosto demais, e entusiasmo para fazer isso acontecer. Então foi um prazer. É isso. Pessoal, meu último recado aqui, também pegando esse gancho, busquem sempre conhecimento, estudar, se conectar com pessoas. Definitivamente, né, Abdala, a agricultura que nos trouxe até aqui não vai ser a que vai levar a gente para os próximos 20 anos. E a gente fala muito de mudança, né, de transformação. Eu tendo a crer e acreditar que a mudança também tem que partir das pessoas. Você tem que mudar como profissional a tua mentalidade, a forma como, o quanto você busca conhecimento de fato para você conseguir transformar negócios e pessoas e a partir disso fazer a agricultura prosperar aqui no Brasil e a gente continuar alimentando 1 bilhão de pessoas, né, Abdala? Porque é uma missão nobre para quem está aqui, para quem ama isso aqui, gosta disso aqui, gosta de trabalhar dentro desse setor. Eu falo que quem está dentro não sai, né? E quem está fora entra também nunca mais sai. Então é isso, tá, pessoal? De novo, nos siga nas redes sociais, curte esse podcast, compartilha com o pessoal. Se gostou mesmo, tem que mandar para os outros, tem que chegar a mais pessoas, tá? Grande abraço para vocês, eu espero encontrá-los no próximo episódio e tchau!